Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Pacote anticrime na Câmara autoriza que policiais se infiltrem em redes sociais e aplicativos para investigar criminosos. Entrada de empresas de baixo custo no Brasil já reduziu o preço das passagens aéreas. E a estreia do jornalista Augusto Nunes, a partir de hoje, é o nosso comentarista de política. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira pontos importantes para a legislação penal. Vamos então a Brasília ao vivo com a repórter Raquel Vargas. Raquel, boa noite. Como fica o pacote com essas alterações? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os deputados aprovaram que policiais se infiltrem em organizações criminosas pela internet, pelos canais de comunicação como WhatsApp e redes sociais. A ideia do texto é ampliar os instrumentos de investigação da lei das organizações criminosas. Uma outra alteração, Sérgio, foi a obrigação do juiz de realizar aquela audiência de custódia em caso de preso em flagrante dentro de 24 horas. Os parlamentares também decidiram que em crimes de injúria, calúnia ou difamação praticados pela internet, a pena deve ser triplicada. O grupo de trabalho volta a se reunir na semana que vem para discutir outros pontos. Sérgio. Até já, Raquel. O presidente Jair Bolsonaro já deixou o Japão. Vamos então a Tóquio com a Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde para você. O presidente fez um balanço dessa viagem? Fez sim, Sérgio. Boa noite a todos. Ele disse que foi uma viagem muito importante para reafirmar as relações com o país, a atrair possíveis investidores japoneses. E sobre a conversa com o primeiro-ministro Shinzo Abe, que vai ao Brasil ainda esse ano, Bolsonaro disse que o líder japonês está disposto a apoiar a entrada brasileira na OCDE e a afirmar um acordo com o Mercosul, um acordo comercial. Ainda segundo o presidente, o nome do novo embaixador nos Estados Unidos será mesmo o do diplomata Nestor Forster. Bolsonaro também comentou as tensões no PSL. Disse que a situação está mais calma e que não vai haver represálias. Vamos assistir. Os defensores do Luciano Bivar, os radicais, estão dizendo que vão continuar me apoiando. Afinal de contas, eles querem disputar a prefeitura ano que vem e eu te pergunto, eles querem aparecer com a fotografia comigo ou com o Bivar nas ruas? A gente não pode ter mágoa na política, né? Mas a gente conhece os amigos nessas horas. Agora tem alguns nomes que é difícil engolir, né? O que fizeram, o que falaram a meu respeito, não vou repetir aqui. Eu não vi isso nem em parlamento de as piores democracias ou as melhores ditaduras. Ditadura não teria isso, né? Mas nunca ouvi isso aí. Nunca vi isso aí. Depois de participar da cerimônia de entronização do imperador Naruhito no Japão e se reunir com empresários, o presidente Jair Bolsonaro desembarca na China. Quem está em Pequim é o repórter Luiz Fara Monteiro, nosso enviado especial. Fara, boa tarde. Quando é que o presidente deve chegar, então? Oi, Sérgio, boa tarde. O desembarque está previsto para a próxima hora aqui em Pequim. O primeiro compromisso do dia tem aí está prevista uma visita à muralha da China, embora esteja chovendo nesse momento aqui na cidade. Depois, durante o dia, Bolsonaro se reúne com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que à noite participa de um jantar oferecido pela Fiesp, por Paulo Scaff e também por empresários chineses dispostos a investir no Brasil. Na sexta-feira, Bolsonaro participa de um seminário celebrando os 45 anos de relações comerciais entre os dois países e também vai se dedicar aos encontros políticos. Entre eles, uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping. Sérgio. Bolsonaro fica na China até o fim de semana. Obrigado, Fara. O líder do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro, falou com exclusividade para a Record TV que vai percorrer o Brasil para organizar o movimento conservador. A Raquel Vargas conversou com ele no gabinete da liderança. Eu procuro, pouco a pouco, estou conversando individualmente com os parlamentares que não assinaram a minha lista, para deixar claro que não haverá retaliação e que eu estou apenas retornando ao status anterior
a essa semana conturbada do PSL. Então, o deputado que estava na comissão X, ele vai voltar para a comissão X, se foi retirada dele alguma relatoria, ele vai voltar a ter essa relatoria, para que a gente volte a ter aqui uma normalidade. O senhor destituiu 12 vice-líderes, né, no seu primeiro ato. Tem um próximo ato aí em vista? O senhor disse que todos vão voltar para a relatoria, para as comissões, esses também vão retornar? Não, com relação aos vice-líderes foi uma medida necessária, né? Essa daí vai, vamos dizer assim, é a exceção à regra. Por quê? Porque se eu estiver em plenário e orientar sim, qualquer vice-líder pode chegar ali na sequência e orientar não. Então, como o clima estava muito exaltado e a gente viu semana passada o líder orientando uma obstrução à medida provisória do governo 886, eu preferi, nesse primeiro momento, pelo menos, a gente colocar vice-líderes apenas pessoas mais próximas. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta o julgamento da prisão após segunda instância. Os trabalhos foram suspensos com o placar em 3-1 a favor da execução imediata da pena. 4 ministros já se posicionaram. O relator do caso, Marco Aurélio Mello, foi contra. Já Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso concordaram que o entendimento deve ser mantido como está. O julgamento continua nesta quinta-feira. Temos estreia aqui no Jornal da Record. Augusto Nunes já está ao meu lado. Ele vai fazer comentários diários sobre os temas mais importantes da política. Augusto, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui. Sobre esse julgamento no STF, faltam 7 votos, só que a expectativa maior é para um deles. Sérgio, a estrela da mais relevante sessão realizada neste ano pelo Supremo Tribunal Federal será a mais discreta das mulheres que já passaram por aquela corte. Rosa Weber é de pouquíssimas palavras, não vai a festas de aniversário de colegas, não tem confidentes e jamais antecipa o teor do seu voto. Pois caberá a essa tímida vocacional decidir se o cumprimento da pena aplicada a um réu pode começar depois da condenação em segunda instância. 5 ministros afirmam que sim, 5 afirmam que não. Em tese, Rosa acha que só se deve mandar alguém para a cadeia depois de negado pelo Supremo o último recurso apresentado pela defesa. Mas, argumentando a necessidade de obedecer à jurisprudência reafirmada pelo STF há apenas 2 anos, Rosa vem chancelando prisões confirmadas em segunda instância. Se ela tivesse um convívio mais estreito com a realidade brasileira, Rosa certamente saberia que, se impedir a imediata libertação de Lula e outros milhares de criminosos encarcerados, receberá milhões de buquês de flores simbólicos. Eles serão enviados por brasileiros exaustos da convivência com criminosos que, graças ao poder do dinheiro e à esperteza de advogados que recebem em dólares por minuto, já nascem condenados a eterna impunidade. Augusto Nunes estreia nesta quinta-feira também no portal de notícias R7. Augusto, então, até amanhã. Até amanhã, Sérgio. O Ministério Público Federal pediu agora à noite a anulação da condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, interior de São Paulo. A Força-Tarefa da Lava Jato pediu que o TRF-4 declare a nulidade da condenação e recomece o caso a partir das alegações finais. A comissão especial que analisa mudanças no sistema de aposentadoria dos militares aprovou o texto base da proposta. A gente volta a Brasília com a Raquel Vargas. Raquel, quais são os principais pontos do texto? Então, Sérgio, de acordo com esse texto, qualquer militar das Forças Armadas em cargo de comando, direção e chefia de organização militar poderá ter direito a uma gratificação por essa representação. Antes, isso era exclusivo aos oficiais. Bom, já em relação ao Exército, Marinha e Aeronáutica, o relator fez poucas alterações, mantendo o texto bem próximo do original. Bom, para se aposentar, o tempo mínimo de serviço subirá dos atuais 30 para 35 anos, com pelo menos 25 anos de atividade militar. Isso para homens e mulheres. A remuneração será igual ao último salário, com reajustes iguais aos dos ativos. A comissão volta a se reunir na próxima terça-feira para discutir alguns destaques. Todos eles tratam sobre remuneração das Forças Armadas. Sérgio. Raquel, obrigado. Boa noite.
Os preços das passagens aéreas caíram 20% em média com a entrada das empresas de baixo custo, as chamadas low cost. Giovana Rizardo tem detalhes ao vivo aqui da capital paulista, aliás, de Guarulhos, né, Giovana? Quais os destinos já tiveram essa queda? Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo. Isso mesmo, o preço médio das passagens caíram nas seguintes rotas, Sérgio. De São Paulo para Santiago, do Rio de Janeiro para Santiago e também do Rio para Londres. Segundo esse levantamento, isso já é reflexo da chegada dessas empresas que cobram mais barato pelo preço das passagens e que também, então, deixam esse mercado mais competitivo. Hoje são 4 companhias que estão autorizadas a operar no país em voos internacionais regulares. Só lembrando, Sérgio, que os passageiros que optam por esse tipo de serviço só compram mesmo a passagem. Então, qualquer outro serviço é cobrado à parte, como, por exemplo, o despacho de bagagens e também a comida do avião. Sérgio. Obrigado, que venham outras companhias então. Obrigado, Giovana. O pacote de medidas apresentado pelo governo chileno foi considerado insuficiente pelos manifestantes que continuam nas ruas. O repórter André Tal está em Santiago e tem mais informações. André, boa noite. Boa noite, Sérgio. Toque de recolher em vigor pela 5ª noite consecutiva, tanto aqui na capital Santiago quanto em outras cidades do país. O clima ainda é de muita tensão e não há sinal de que a situação deve se acalmar. Ao longo do dia, um hotel foi invadido e destruído, estações de metrô foram atacadas. Os episódios mais violentos foram registrados em Valparaíso, com um confronto intenso entre manifestantes e militares e dezenas de lojas saqueadas ao mesmo tempo. O Banco Central do Chile anunciou hoje que a crise social deve impactar na economia do país e já diminuiu a taxa de juros de 2% para 1,75%. Sérgio. André Tal, de Santiago, obrigado. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta a revisão do contrato para exploração de petróleo e gás na faixa de cessão onerosa do pré-sal. Vamos com Pedro Paulo Filho, do Rio. Pedro Paulo, boa noite. O que vai representar isso na prática? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. É que sem essa decisão, o governo federal já cogitava até adiar o mega leilão programado para o próximo dia 6 de novembro. Com a aprovação, o repasse de 9 bilhões de reais que o governo tem que fazer à Petrobras pelo leilão da cessão onerosa poderá ser realizado até o fim do ano que vem, dezembro do ano que vem. Antes, a União teria que pagar o valor à companhia até o fim desse ano, mesmo no caso de fracasso nas vendas, o que seria um prejuízo às contas públicas. Para explicar, a cessão onerosa é uma área na Bacia de Santos, com potencial de 5 bilhões de barris de petróleo, que foi cedida pelo governo para a Petrobras explorar. A empresa descobriu no local uma quantidade maior de petróleo e é essa parte excedente que será leiloada daqui a 2 semanas. A previsão inicial é de uma arrecadação de mais de 106 bilhões de reais, que serão divididos entre estados e municípios. Sérgio. Pedro Paulo, obrigado. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram esta quarta-feira. Boa noite. Eu te pergunto, eles querem aparecer com a fotografia comigo ou com o Bivar nas ruas? Eu preferi, nesse primeiro momento, pelo menos, a gente colocar vice-líderes apenas pessoas mais próximas.